Coloco aqui uma colher de sopa de açúcar. Venho com meio sachê de fermento biológico instantâneo seco, que dá o quê? 5 gramas. Acrescento 3 colheres de sopa de óleo e misturo aqui. Pode ser qualquer óleo, certo, pessoal? Caso vocês tenham dúvida. Quem quiser colocar azeite, também pode ser azeite. Podem ficar à vontade. Misturou, vamos para a água, que tem que estar morninha. O morno é quando você coloca o dedo e não se queima. Aqui eu tenho meia xícara de chá, ou seja, 120 ml. Misturo novamente. É bem básica essa massa, viu? Bem básica, bem simples mesmo. Aqui eu separei 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Vou colocar mais da metade, né? E vamos mexer bem. Essa farinha é a tradicional, aquela que não tem fermento. Aí eu gosto de sempre colocar a farinha aos poucos, porque às vezes a massa não precisa de tanta farinha, ou às vezes precisa até de um pouquinho mais. Então vai adicionando aos poucos até dar o ponto da massa mesmo. Aqui, como vocês estão vendo, ó, a massa tá pesadinha. Então nesse ponto você já pode vir com o sal. Aqui é uma pitadinha de sal. Mistura novamente aqui só para mesmo envolver o sal em toda a massa. E já vamos trabalhar ela aqui na bancada mesmo. Só afastar aqui os recipientes, ó. Venho com aquela farinha, coloco um pouco aqui, jogo a nossa massinha. Pego mais um pouquinho de farinha e vamos, ó, trabalhar. Trabalha bem a massa até ela desgrudar das mãos. Cuidado com o excesso de farinha de trigo para não deixar essa massa ressecar. A massa já ganhou forma. Olha que massa linda, não tá mais grudando, ela é levemente pegajosa, ó, tá vendo que ela quer grudar, mas não chega a grudar. É uma massa bem maleável, olha só, muito gostosa mesmo de trabalhar. Atenção, ó, não usei toda a farinha de trigo, usei aproximadamente 1 xícara de chá e meia. Por isso que eu falo sempre pra vocês, acrescentar a farinha de trigo aos poucos, até dar o ponto da massa. Quando a massa estiver assim, é só sovar por 10 minutinhos. Então vamos sovar bem aqui. E depois a gente já monta os enroladinhos. Trabalha essa massa por 10 minutinhos, como eu já falei. Aqui então, pessoal, já terminei de trabalhar bem a massa. Pensa numa massa fácil de trabalhar, de sovar. Olha só aqui que coisa linda. Estão vendo? Essa massa não precisa descansar e crescer agora. Então o que é que você faz? Se você quiser porcionar na balança, né, para ficar todos bem exatos, pode fazer isso. Aqui eu vou fazer ao olho mesmo, ó. Você pega um pedacinho de massa, faz uma bolinha e aí, ó, vai formando uma tira. Abre bem, ó, a tirinha, tá vendo? Pega a salsicha, aí o que é que vocês fazem? Coloca aqui a pontinha, ó, e vão enrolando. Estão vendo, gente, que não tem segredo, ó. Enrola. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem melhor, ó. E aqui termina de enrolar e aperta. Olha só como que fica, enroladinho mesmo, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou só dividir ao meio porque eu prefiro que seja a porção menor, sabe? Então vou repetir esse processo, ó, fazer a tirinha enrolando e aí depois corto ao meio. Aqui, ó, já fiz todos, deram para enrolar 7 unidades de salsichas. Olha que coisa mais lindinha. Deixa eu pegar aqui com bem delicadeza, ó, para mostrar a vocês. Deixa um espacinho entre um e outro. E como eu falei, eu ia dividir, né, no caso, dividir uma salsicha em duas. Depois que você enrolar, que você corta. Agora nós vamos deixar esses enroladinhos aqui descansando por aproximadamente 30 minutinhos até crescer um pouquinho. Para isso, ó, você coloca um pano limpo em cima
e deixa no cantinho mais quente da sua casa. Quando crescer um pouco, aí a gente volta, pincela a gema e leva para assar. Tá vendo, gente, ó, que dá uma levantadazinha a massa, ela cresce um pouquinho? Então, ó, passou aqui 40 minutinhos, aqui em casa ficou. Aí eu venho com uma gema e vou passando aqui em cima. Essa gema eu misturei com um pouquinho de leite, tá? Só para ela ficar menos viscosa, ó, ficar mais fácil de espalhar. Vou então fazer esse processo por todas as unidades de enroladinho, passar a gema, a misturinha. Terminei aqui então de passar a gema. Venho com um pouquinho de orégano, ó, pouquinho mesmo. E vou, ó, polvilhando aqui por cima. Isso é opcional, tá, gente? Quem não quiser colocar, pode ficar à vontade em não usar. Vamos levar então para assar e aqui, ó, é 30 minutinhos em forno pré-aquecido a 180 graus ou então até eles ficarem douradinhos. Fica de olho aí no forno, assim que dourar é porque já está pronto. Vou levar para assar e já já eu volto para provar com vocês. Então é isso, pessoal, espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Esse enroladinho de forno é super simples, a massa fica deliciosa e como vocês viram aí é bem econômica porque não vai ovo, não vai leite, não vai manteiga. E gente, vocês precisam fazer. Aqui me renderam 7 salsichas, eu dividi ao meio, então olha o tanto aqui de enroladinho. Ficaram 14 unidades, né? A massa, ó, fofíssima. E vamos provar. Perfeito.